Olá, o Dair da DevCode aqui. Na aula de hoje eu estarei falando um pouquinho sobre árvore HTML para vocês. Isso tem vínculo direto com o elemento pai e elemento filho. Então, conhecer esses aspectos é muito importante para que você tenha o domínio amplo do que você vai estar fazendo dentro do seu HTML, dentro do seu CSS, enfim, como você vai aplicar a utilização. Muitas vezes até no JavaScript isso acaba influenciando, perfeito? Então, começar bem aqui da estaca zero é muito importante. E por isso nós vamos agora nos aprofundar um pouco num tópico que é muito pouco abordado, mas que tem muita relevância. E vocês vão perceber isso aí. Então eu encontrei na internet uma imagem que a gente consegue utilizar como uma referência. Se eu não me engano, o site que publicou isso aqui foi Medium. Então a fonte é deles, tá? Não foi eu que fiz. Basicamente isso aqui representa uma árvore HTML e vocês já vão entender qual que é o contexto disso aqui. Na árvore HTML, nós temos elementos que seguem uma ordem hierárquica. Por exemplo, document. Document seria esse elemento aqui. Nós temos aqui o nosso HTML, esse document, perfeito? HTML é exatamente a mesma coisa. Nosso HTML seria esse aqui, que ele abre aqui e ele fecha aqui. Então ele está encapsulando body e head. O que isso significa? Que o HTML é elemento pai de head e de body, que já é elemento pai desses dois elementos aí. Aqui, nesse mapa mental, à direita, que eu estou mostrando, nós temos o body, somente o HTML body. Só que aqui tem um pequeno erro, porque também temos o head, mas não tem problema. Para o entendimento de vocês vai servir. Temos o body aqui, como eu especifiquei, e dentro do body é especificado que existe uma div. E a div, então, é o elemento pai de tudo que está abaixo dela. Tanto H1, quanto H2, quanto L, quanto script, enfim, ela é elemento pai de tudo isso. E realmente, isso acontece. Só que qual que é o contexto disso? Por que essa div ela é elemento pai dessas outras tags HTML? Então, ela acaba sendo elemento pai justamente por uma questão de organização e semântica. Então, foi programado dessa forma. Olha, elemento div vai ser elemento pai porque eu faço alteração nele e fazendo alteração nele eu consigo, então, manipular os outros elementos. Eu vou mostrar para você de forma mais simplificada agora para que seja facilitado o entendimento. Eu vou criar uma div. Vou chamá-la de... Vou criar uma div, na verdade, com classe container. Deixa eu só minimizar isso aqui. Perfeito, minimizei. Criei essa div chamada container. Dentro dela vou colocar um parágrafo chamado com um texto do DevCode, por exemplo. Esse parágrafo eu vou chamar de filho. Então vou criar uma classe filho para esse parágrafo aqui, chamando ele de filho. Perfeito. Já tenho as classes criadas, tanto para a div quanto para o parágrafo, perfeito? Agora, como é que funciona a explicação? Nós temos aqui uma div que está encapsulando o nosso parágrafo. Então significa o quê? Parágrafo é filho da div. Perfeito, simples assim. Tá, e o que acontece? E essa div é o quê? Ela está solta aqui dentro? Não, ela não está solta. Ela não está dentro de body? Body não é pai dessa div? Sim, ela é pai da div. Tá aí, e no contexto geral, o que seria parágrafo? O que seria parágrafo se nós relacionarmos ele com o body? Não seria mais nada. Na teoria, se fosse considerar, seria avô, mas esse contexto não existe no nosso caso, no HTML. A gente não utiliza isso na programação, tá? Então, nós sabemos que div é pai de P, é pai do parágrafo, perfeito? E aqui basta, porque esse elemento inteiro aqui, ele vai ser, então, filho do body. E assim, nós conseguimos fazer a manipulação geral dessas informações. Para ficar um pouco mais claro, por que é bom que a gente saiba o que é pai de quê, o que é filho de quê, porque nós temos uma questão muito importante agora. Style, colocar aqui à direita, vou começar a manipulação. Ponto, container, vou atribuir uma largura de 800 pixels para esse container, uma altura de 300 pixels, bem com um background color bege. Beleza, container criado. Vou agora aqui no meu navegador. Eu já tenho aquela div, que seria essa div container, com a aplicação da cor de fundo, bem como a largura e altura, e temos o texto dentro dela. Só que perceba uma coisa, o texto está bem dentro dela. Se nós manipularmos o texto agora, a gente vai ver uma situação muito importante. Vamos lá. Vamos manipular ponto filho. Então, para o elemento filho, eu farei a atribuição de alguma estilização específica só para deixar mais claro para vocês. Background color, azul,
Prontinho, vamos até o nosso site e temos aqui nossa div, esse fundo bege, bem como o nosso parágrafo é esse que tem o fundo azul aplicado. O que acontece? Percebam que o nosso parágrafo herdou características da div py dele, ou seja, vou aqui no HTML, o parágrafo não está com a mesma largura da div, ou seja, eu apliquei 800 pixels de largura para a div, certo? Sim, senhor. Está aqui, ó, aplicado 800 pixels. Se eu vier aqui e aplicar 1000, se eu vier aqui e aplicar 1000 pixels, eu vou ter eu não sei se vai ser perceptível isso, mas eu vou aplicar 200 pixels. Ó, agora, eu apliquei 200 pixels de largura para DivPy, que é container. Então, para essa div aqui, eu reduzi a largura e automaticamente a largura do parágrafo aqui foi reduzido para 200 pixels também. Então, ela está condicionada à largura do elemento py. Isso é uma característica de quem trabalha de forma correta com o elemento py e elemento filho. Então, se eu tirar, por exemplo, esse parágrafo de dentro da div, nós teremos aqui a div vazia, sem nada, só que com o parágrafo aqui fora ocupando espaço da tela inteira. Então, isso acontece justamente porque agora ele não tem mais nenhuma característica sendo herdada de nenhum elemento. Mas se ele voltar para a DivPy dele, ele volta a ter essas características. Então, é importante que vocês tenham conhecimento sobre a aplicação, sobre a conceitualização de DivPy, DivFilho, porque aqui a gente começa toda a nossa parte de manipulação. Se eu, por exemplo, tivesse aqui uma largura um pouco maior, voltar para 800 pixels, entretanto não tem mais um parágrafo, agora eu vou colocar uma div aqui, duas, colocarei duas divs, e aqui dentro vou fazer o seguinte, vou colocar uma classe igual para essas duas divs, vou criar dois quadrados, div.classebox vezes 2, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando uma div, que a classe dela será box, e vezes 2 significa que ela será multiplicada por 2, então serão duas divs. Então eu já criei automaticamente. Aqui vou fazer o seguinte, box vai receber 50% da largura, um idef de 50% da largura do elemento py, bem como uma altura de 300 pixels. Será a mesma altura do elemento py. Então, ao invés de pixel, eu vou trabalhar com porcentagem, 100%. Feito isso, aplico um background color, vai ser violeta. Ela vai ficar dessa forma aqui, certo? Ela vai ultrapassar o elemento py porque nós aplicamos uma abaixo da outra. Então, se eu aplicar uma margem aqui, vocês vão conseguir perceber de forma mais clara. Perfeito. Uma div aqui, outra div aqui. Como é que funciona? Como é que eu aplico uma div do lado da outra agora? Entendendo a conceitualização de elemento py. Sabendo que se eu alterar o elemento py no display flex, é uma propriedade disso aqui do flexbox, se eu alterar o elemento py para display flex, ele coloca tudo que está dentro dele em linha. Então, vindo aqui, display flex, ou seja, eu estou aqui no elemento py, no container, e aplico um display flex. Já vai ficar dessa forma aqui. Vai ficar uma do lado da outra em linha. Claro, ela ultrapassou um pouco a altura aqui, até porque eu não configurei para que ela fique limitada à altura e tal. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com 60% da altura, ao invés de trabalhar com 100%. Aí ela vai ficar com uma altura um pouco menor e não ultrapassa os limites da DivPy, perfeito? Então, se nós soubermos como funciona essa aplicação de elemento py, elemento filho, a gente consegue trabalhar de forma muito mais dinâmica. E agora, se eu fosse mostrar para vocês um exemplo, eu poderia fazer o seguinte, coloco um parágrafo aqui e uma div dentro dele. Será que vai funcionar isso aqui? Vamos ver. Dev code, e vou colocar uma div, vou colocar mais um parágrafo aqui, vou chamar ele de dev code 1, e aqui embaixo eu vou colocar mais um parágrafo, dev code 2. O que vocês acham? Funciona ou não funciona? A questão é a seguinte, quando a gente chegar aqui no nosso site, estará tudo renderizado. Mas por quê? Por que isso acontece? Se já foi dito que aqui nessa árvore HTML a gente não pode pegar o elemento filho e colocar como se ele fosse o pai, ou seja, o parágrafo ele não é elemento pai, ele sempre vai ser um elemento filho. Entretanto, o que eu fiz? Eu coloquei ele como sendo um elemento pai da div. Isso não poderia acontecer. E por que ele está renderizando aqui no nosso site DevCode? Ele está renderizando justamente porque o navegador interpretou isso, mas ele não encapsulou esses elementos. Se eu vier aqui no DevTools e verificar, olha o que acontece. Vamos ver a diferença. A nossa div se chama container e está aqui, ó, div container. Se eu clicar aqui, eu tenho todas as divs encapsuladas. Eu tenho as outras duas divs encapsuladas aqui
e clicando aqui eu tenho acesso à div inteira num contexto geral. Então ela está encapsulada, está certinho aqui. Entretanto, o que nós temos aqui já não está mais encapsulado certinho não. Nós temos o primeiro parágrafo aqui, que seria esse aqui. Temos devcode 1, que seria esse aqui. Temos devcode, que seria esse aqui. Temos devcode 2, que seria esse aqui, está aqui. E temos, por fim, esse outro parágrafo aqui, que seria isso aqui. E aí o que acontece? Se eu atribuir alguma coisa para qualquer não. Se eu atribuir alguma estilização por elemento pi, que na teoria seria esse aqui, colocar aqui pi, ou seja, atribuir uma classe para esse parágrafo e na teoria teria que funcionar, certo? Porque ele estaria encapsulando os demais elementos. Mas não vai funcionar. Isso aqui realmente não vai funcionar porque ele foge daquela regra que eu acabei de comentar com vocês. Ele não pode ser um elemento pi. Parágrafo não pode ser um elemento pi de uma div. Ele foi feito para ser somente um elemento em linha. Então, não adianta tentar colocar ele como um elemento pi que não vai funcionar. Se eu aplicar, por exemplo, um background, vou aplicar um background azul. Na teoria, eu teria que aplicar em tudo, mas não aplicou em nada. Então, não tem nada funcionando. Vai dar um F5 aqui, não tem nada. Se eu aplicar uma borda, ele vai ficar um negócio todo zoado. Então, borda, um pixel, sólido no caso, uma cor black. Ó, vai ficar assim. Não vai ficar uma borda. Se eu aplicar a borda aqui no container, por exemplo, onde está encapsulado, olha como fica. Um pixel, solid red. Ó, vai ficar com uma borda ao redor do elemento. Aqui não, aqui ele ficou todo zoado, assim como se fosse uma linha. Como se fosse a aplicação de um HR. Então, ó, isso aqui seria um HR. Seria como se fosse um HR. Ficou zoado, nem uma borda. Aqui o HR está em cinza. Então, esse é o conceito de elemento pi, elemento filho. Eu já deixei claro para vocês, eu posso sim ter mais de um elemento filho. Se eu quisesse colocar mais um monte de elementos aqui, eu poderia colocar. Não teria problema nenhum. Só teria que fazer uma situação. Teria que botar uma altura menor, botar uma altura fixa aqui de 30 pixels. E vou colocar aqui uma largura de 30 pixels também, só para mostrar para vocês. Vou criar uns 8 elementos. Vou criar até mais. Ó, mais elementos. Isso aqui tudo vai ser elemento filho de container. Se eu automaticamente for no meu site, estará assim, ó. Tudo um do lado do outro, alinhadinho, certinho. Porque a gente conseguiu fazer a aplicação correta da forma que deve ser feita. Tá certo? Então, para hoje seria isso. Não esqueçam de deixar o like, de comentar, de compartilhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei à disposição. Podem comentar aí que, se for o caso, faço até um vídeo para tentar solucionar a dúvida que vocês tiverem. Perfeito? Forte abraço. Até mais.